Namastê a todos, em primeiro lugar. Eu, Fernanda de Jesus, encaminho a produtora ao Filmes este vídeo como parte do processo de pré-produção de um documentário sobre minha vida e carreira. Informo que todas as informações são verídicas. Esta entrevista está sendo feita no dia 26 de maio de 2015, no bairro do Humaitá, onde resido, Rio de Janeiro. Primeira pergunta: como você se descobriu como atriz? Bom, é uma pergunta relativa, porque eu venho sendo atriz sem saber desde criancinha. Já era ser uma atriz, mas agora, a me descobrir mesmo, foi realmente quando eu estudava no colégio André Maurois, aos 11 anos de idade, aqui no Rio de Janeiro. Era um colégio do estado, mas muito famoso. E eu entrei num palco, que estava todo mundo ensaiando, não sabia nem o que era, do que se tratava. Aí fui sabendo e o diretor me convidou para assistir. E comecei a assistir e ia sempre, estava gostando de ver. E ele me deu um papel para decorar de uma menina lá qualquer. Você decora? Sim, eu estava gostando demais daquilo. E foi assim que eu me... Quer dizer, não ali eu não me descobri, mas foi nesse espetáculo que eu me descobri e mais adiante aí eu comento com vocês. Segunda pergunta: qual o maior desafio da sua carreira? Então, em seguida, a resposta à primeira. O meu grande desafio da minha carreira, ainda não profissional inclusive, foi exatamente nessa peça onde entrei, chamada Sal da Terra, dirigida por Carlos Magno. Era assim, tipo, um composê de vários autores brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, e era uma peça linda, né? E então eu fiquei lá sentada, decorei o papel da menina, mas sem compromisso nenhum, sem expectativa, na maior, sabe, maior calma e simplicidade, porque realmente não tinha pretensões de nada mesmo. Apenas estava ali apenas por gosto, por prazer e porque me sentia muito bem. O pessoal era maravilhoso. No dia da pré-estreia, que se usava muito mais do que hoje em dia, né? Convidaram Vinícius de Moraes, Carlos Drummond, toda aquela gente para assistir. Estavam todo mundo no camarim e chega o diretor, o Carlos Magno, dizendo: Nanda, você decorou a peça toda, não foi? Sim, doutor, desculpa, gente. Sim, senhor diretor, eu decorei sim, mas qual é o problema? O problema, minha filha, é que a menina que fazia, que você decorou o papel, bebeu demais e não vai poder fazer o espetáculo. Você vai ter que entrar. Bom, aí vocês podem imaginar o que aconteceu com a Nanda, de 11 anos de idade, no meio de gente bem maior do que ela. Bom, eu sou muito corajosa e muito determinada. Eu falei, bom, vou fazer o que der. E vesti o vestido que também tinham feito para mim. Parece que Deus estava fazendo as coisas certas, né? Sem eu saber de nada, né? E fui me vestir e tudo, exatamente. Entrávamos pelo palco, assim, pelo palco não, pela plateia, né? E chegávamos ao palco, a gente ia cantando. Aí tá, entrei. Eu não tinha subido no palco nesse espetáculo. Eu não tinha feito uma marcação, eu só tinha visto muitas vezes o espetáculo e a menina atuando, reparando sempre no que ela fazia, no que ela dizia, no seu jeito, tudo isso. Bom, entrei e fiz. Tudo bem, saí de lá normal, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, no Jornal do Brasil, Vinícius de Moraes escreve mais ou menos o seguinte: que o espetáculo Sal da Terra é uma peça maravilhosa,
mas que quem levantava o espetáculo era a atriz Fernanda Lopes, como eu era chamada, me chamaram naquela época. Bom, isso para mim foi uma alegria muito grande, né? Vinícius é um dos amores da minha vida até hoje, né? E consagrada por ele desse jeito, realmente foi muito espetacular demais. Bom, aí nisso que acabou. Bom, depois mais para frente eu conto, né? Que nós depois fomos fazer o poema do Vietnã, do Ferreira Goulart, Por Você, Por Mim, no Vietnã, que era o mesmo grupo, mas que hoje eu falo como um monólogo sozinha e que eu amo de paixão. Terceira pergunta. Não, terceira pergunta eu já respondi. Qual o maior desafio da sua vida? Que foi esse, entrar no palco sem nunca ter feito marcação, sem nada. O que você guarda com carinho? Olha, eu não guardo coisas com carinho. Coisas, nem me lembro agora para dizer. Eu guardo momentos. Eu guardo pessoas com muito carinho. Pessoas que foram muito poucas, eu posso contar pelos dedos na minha vida. Pessoas sem máscaras, pessoas que mostram a alma. Essas pessoas eu guardo com muito carinho. E todas as pessoas também que me ajudaram, sem, de uma certa forma, e eu cheguei onde eu cheguei por elas, sem elas mesmo saberem o que estavam fazendo e sem eu também saber onde eu ia chegar, mas elas me ajudaram. E eu sempre menciono todas, desde a primeira até a última. E você sempre agradecida eternamente, sabe? Porque não tem preço. Ano passado, ou retrasado, eu fiz o programa da TV Caso, o Manuel Lima, né? Que é um escritor, diretor, ator maravilhoso, conhecido aí em São Paulo, que fez o Teatro do Cego do Nelson Rodrigues, está fazendo ainda, sempre está viajando. Gente, ele e a família dele são pessoas de uma nobreza, de um carinho, de uma... Gente, eu não tenho palavras para descrever. E é isso que eu guardo comigo. São os momentos que eu passei na minha vida de gente que me deu amor, gente que veio, invadiu a minha alma, que me conheceu por dentro, gente que sabe quem eu sou. E são muito poucas as pessoas que sabem quem eu sou, quem é a Ananda, porque nem até meus filhos, na verdade, sabem quem realmente é a mãe deles. Não sei por que isso acontece, mas, bom, é assim que é a vida, né? Do que você não sente saudade. Gente, eu não sinto saudade. Realmente eu não sinto saudade da minha infância e da metade da minha juventude. Não sinto saudade. Foi uma infância cheia de tragédias, foi uma infância dolorida, foi uma infância de lágrimas, foi uma infância sufocada, uma infância de solidão, onde eu fui deixada por meus pais, que vieram para o Brasil e eu fiquei em Portugal. E eu não guardo, eu não quero nem lembrar, porque eu tenho marcas desse passado que foi muito triste. Não quero dizer que outras pessoas não tenham tido um muito mais triste, mas eu estou falando de mim, né? Eu, Fernanda. Então as lembranças são tristes, né? São os gritos da minha avó, da minha tia, dizendo: minha menina, nunca mais vou te ver. Daquele navio que balançava, onde você só via água e céu.
que o vento te levava e eu pequenininha, muito magrinha, fininha, esguia, sozinha naquele navio imenso. As sensações foram das mais terríveis e dolorosas possíveis. E depois aqui no Brasil, com meu pai e minha mãe, também foi outra vida de muito desespero, de muita tristeza, de muitos momentos de angústia. Quer dizer, uma menina muito pequena passando por angústias, por cenas muito violentas entre pai e mãe, cenas violentíssimas. Ai, realmente, eu não vou poder nunca sentir saudade. Foram coisas muito grandes. Pode ser que talvez na frente eu possa desenvolver isso, mas eu acho que por hoje, agora, já deu um pouco, né? Romances, propostas e afins. Romance, então, depois que eu fiz esse teatro amador, eu conheci no colégio um rapaz por quem eu me apaixonei e da parte dele foi verdadeiro também, e foi um amor imenso, um amor daqueles de fita de cinema que não se vive mais. Por isso hoje em dia eu me falo assim, puxa, eu tô sozinha, mas eu já vivi o que muita gente não viveu e eu tenho que levar em conta isso. Foi um amor imenso, o homem com quem eu me casei, não tive filhos, e foi um casamento que durou apenas 1 ano e meio. E sofri durante 5 anos para esquecer esse homem. Depois eu tive outros namorados, poucos, eu posso contar nos dedos os amores da minha vida, mas o importante mesmo foi esse. O segundo casamento, que é o pai dos meus filhos, já é uma outra história, porque entra numa outra pergunta. E, bom, romance foi o mais importante, eu já contei. Propostas de trabalho. As propostas que me vieram eram muitas, eu trabalhei muito, foi pouco tempo, mas eu trabalhei muito. Era o que tinha na época. Eu aceitei todas o que eu pude. Mas na verdade o que eu queria era fazer personagens de peso, e isso naquela época não existia. E eu comecei fotografando para Manchete, fazendo fotos sexys, mas nem fotografei para revista, eu fiz para fazer teste de fotogenia, mas na verdade eu nem sabia. Aí depois desse teste de fotogenia, essas fotos foram sair na capa da revista, e foi aí que foi o meu lançamento profissionalmente, que a Globo me chamou, e Bracha Diak, para fazer o meu primeiro filme, que foi Eu Dou o que Ela Gosta. Então, depois fotografei para Playboy também, mas não era o que eu queria. O que eu queria era acrescentar a arte para o mundo. Hoje em dia o pessoal curte muito o cinema brasileiro, eu acho bonito também tudo, mas a contribuição da arte eu acho que era muito pouca naquele tempo. E isso foi também uma das causas que juntou com a outra pergunta que vai vir aqui, que ajudou, porque está tudo muito intercalado, uma na outra, outra na outra. Aqui essa pergunta agora, por que você saiu do mundo do entretenimento? Esses foi um dos fatores. Primeiro, porque eu estava insatisfeita com os papéis que vinham para mim. Segundo, porque fui encostada na parede, que eu conheci o pai dos meus filhos, né? Ele me conheceu no cinema e se apaixonou por mim na tela do cinema. E através de não sei quem, chegou até mim.
se dizendo que era um produtor. E demorei muito a gostar dele, fui gostar dele, estava fazendo Dona Flor e seus ex-maridos em Salvador. E foi lá, e depois de um ano, a gente se falava de vez em quando por telefone, e depois aqui a gente começou a namorar. E aí eu estava esperando meu primeiro filho já. E foi aí quando eu deixei a minha carreira, porque eu fui encostada na parede por ele, dizendo: ou a gente forma uma família, ou você fica com o seu cinema, com a sua televisão, com a sua arte. E as duas coisas, naquele tempo, entenda, eu era muito novinha. As duas coisas tinham o mesmo peso. Eu queria muito uma família, muito, talvez por tudo aquilo que já tenha passado na infância, por todas as tragédias, todas as coisas fortes e violentas que eu tenha passado. Eu queria uma família de paz, eu queria filhos para dar amor, liberdade e tudo. E eu optei pelo casamento. E deixei aos poucos, quer dizer, aos poucos não, eu deixei sem deixar vestígio, na verdade, sem mudando de telefone, mudando de interesse, e as pessoas me procuravam. E cadê a Fernanda de Jesus? Cadê a Fernanda de Jesus? E nada da Fernanda de Jesus. E fiquei no meu mundinho, morrendo, gente. Eu só não morri porque eu não tinha tempo de pensar, porque eu tinha que cuidar depois do segundo filho que veio. Então, com filho, você não tem tempo de pensar em nada. Mas foi uma vida longe de tudo aquilo que eu amava. Uma coisa que me frustrou profundamente. E que hoje é que eu sinto que foi isso que eu senti todos esses anos. Sem alegrias e com saudade. Agora vem a 8ª pergunta. O que você espera do futuro para a vida e carreira? Bom, o que eu espero do futuro? Eu já retomei a minha carreira foi em 2010, fazendo uma escola de teatro. E eu fiz 3 espetáculos maravilhosos, do Dante Alighieri, do Godot, do Beckett. E, bom, acontece que a firma também não deu certo. O diretor era maravilhoso, Jorge Farjala, quem eu devo muito também, porque quando eu soube e por um estímulo eu fui lá, fiz apenas uma leitura boba e ele disse: está aqui. E ali, como disse na primeira pergunta, como você se descobriu como atriz? Eu fui me descobrindo aos poucos, até hoje eu me descubro como atriz, né? As pessoas fazem me descobrir cada vez mais como atriz. E eu fui muito feliz, né, nessa escola de teatro, só que parou. E depois que parou, vieram propostas, vieram de filmes, mas que não deram certo. E nada deu certo até agora. Então, o que eu espero do futuro para minha vida, minha carreira? Para minha carreira, eu espero retomar o lugar que eu deixei. Retomar o lugar que eu deixei, que eu acho que ele ainda existe, né? Acho que ele ainda existe. E eu sonho muito com isso, tá ligado à pergunta 9, com o que você sonha. Eu quero muito, sonho muito voltar aos palcos, sonho muito voltar a uma câmara de cinema, de televisão. É minha vida. E agora o meu sonho é juntar tudo isso com a música. Eu quero tocar, eu já comecei a aprender violão, mas eu não terminei, eu não consigo, alguma coisa impede, eu não sei explicar.
Mas eu faço muito vídeo e eu quero tocar junto, não quero depender de ninguém para me acompanhar. Porque eu tive um parceiro e o parceiro deu para trás, aí não adianta muito. Aí eu já ensaio sozinha com meu violão, e é um sonho grande, mas muito grande que eu tenho. É isso. Então o que eu espero do meu futuro é voltar à minha arte, é contribuir cada vez mais com a arte para os amigos, para o povo, para os fãs. É o que eu desejo de todo o coração. E eu acredito que Deus vai me dar esse presente, porque eu acredito, eu tenho fé. E não quero falar coisas negativas, dizer que eu não vou conseguir, mas se por acaso eu não conseguir, eu vou morrer sem desistir, procurando. Quem procura, acha. Namastê, meus amigos.